A vida te proporcionou, né, ser um atleta profissional de futebol, um atleta reconhecido mundialmente, jogou Copa do Mundo, né, Copa de 86, você, Careca e Miller, né? Começa você, Careca e Miller, né? Começou eu, Careca, depois o Miller entrou no meu lugar que eu não estava bem. E o Silas entra também porque o Zico estava machucado, né? No fim, né? O Silas joga até com a 20. Aí você começou a carreira no Corinthians, certo? Comecei a base, aí desde foi, a base, desde o dente de leite. Aí foi emprestado para Caldense, com 17 anos. Ascoli, Porto, viveu o mundo na Europa. Torino, com sua cabeça que você tem, tanto politicamente como de tudo. Não é, eu tenho vários amigos meus, companheiros de futebol, que só vive, jogou, mas não sabe nem o que é bola. Se sentar para conversar, não, só joguei, não quero saber de tática, nada. O que te levou a usar drogas, ser um dependente químico, que hoje não é mais, graças a Deus? Vi até numa das Copas do Mundo que você foi, você falando pro Galvão, ó, aquilo emocionou todo mundo, tô limpo, não sei o quê, papapá. Mais companhias, a intenção de experimentar, porque a gente que é do esporte e tem a vida diferente de muitas pessoas que não tem dentro da comunidade ou dentro da favela, o futebol proporcionou para nós isso, outro mundo de viver na Europa, conviver com várias pessoas. Você é um cara bem relacionado, seus amigos, pô, olha só o grau de amizade que a bola proporcionou isso. E como é que começa isso, Casão? É isso que eu sempre quis te perguntar, eu tive com você umas 5 vezes. Tem que ver que a minha geração, eu sou da geração dos anos 70. Naquela época, a droga era tratada com glamour. Ela não era tratada como é tratada hoje, ou como é tratada já há um bom tempo, né? Então, lá na época se falava, pô, você usa droga, você tem uma evolução espiritual, intelectual, tal, você fica mais livre, todas essas coisas aí. E eu era muito ligado no movimento hippie dos anos 60, nos músicos dos anos 60, e eu comecei a experimentar. Mas eu, assim, raramente eu usei droga, e olha que eu usei muitos anos, hein? Raramente eu usei droga na minha vida para ficar alterado, para ficar louco. Raramente. Eu usava por filosofia de vida. Para mim era normal. Para mim era normal. Até o ponto. Isso começa quantos anos, Casão? 17, 18? Não, eu fumei um baseado a primeira vez com 16 anos. 16 anos. Mas aí, assim, não comecei. Fumei, depois fumei de novo meses depois. Foi assim, foi picado, né? Depois, Vampiro, eu vou te falar uma coisa. Eu perdi minha irmã, né? Que ela tinha 23 anos, em 79. Isso me deu um baque muito forte. Mas a outra coisa foi... Cara, eu voltei da Caldense, Democracia Corintiana lá. Eu fui artilheiro do campeonato, considerado a revelação do Brasil naquele ano e campeão paulista. Você sabe muito bem que nenhum jogador foge do deslumbramento. Não dá para escapar. Não dá para escapar. A diferença de um jogador e outro é você perceber logo que está no deslumbramento e cair fora daquilo. Tem jogador que passa a vida inteira. Principalmente hoje, com rede social. Sim, só rede social. Esse deslumbramento. E com a grana que os caras ganham hoje, só facilita. Então, em 82, comecei a fazer gol um atrás do outro, dois. Chegou um momento que eu era considerado representante da juventude naquela época, na década de 80, jogando bem, ia em todos os lugares, a porta era aberta, as garotas olhavam, tudo, né? Cara, eu achei mesmo em 82 que eu podia fazer qualquer coisa. Eu achava que não tinha nada que me impedisse de fazer qualquer coisa que eu quisesse. Foi um período de deslumbramento, mas eu tomei uma puta trombada, né? Que no final do ano eu fui preso, fui detido, depois eu fui processado pelo Estado, né? Demorou 6 meses o julgamento, eu fui absolvido por falta de provas, e nesses 6 meses que a minha ficha caiu, que a merda que eu tinha feito, eu não consegui jogar, cara. Eu fiz um gol só no Campeonato Brasileiro, joguei algumas partidas boas, mas, assim, fiquei fora, machuquei muito, não estava com a cabeça legal. E aí, quando saiu o veredito final, né, que eu fui absolvido, o Campeonato Paulista de 83, nós arrebentamos do mesmo jeito. Eu fiz 15 gols, o Serginho foi artilheiro com 21, ganhamos o bicampeonato. Então, eu tive o período de deslumbramento de 82 e que, cara... Dava tudo certo. Pô, fazia 2, 3 gols, fiz 3 no Palmeiras, fiz 4 na estreia. E teve uma sequência no Paulista que eu fiz 2 no domingo, 3 no Palmeiras, 2 na quarta, 2 no domingo, 2 na quarta. Teve uma sequência assim absurda. Cara, onde eu ia era um festival. Cara, eu vivia nos barzinhos de rock da época que tinha ali nos Jardins, Vitória Pub, Woodstock, De Repente Bar. Eu vivia por lá. Pô,
Pô, eu tinha 19 anos. Porra, eu era um menino, cara. Eu não era pra eu estar... Não era a hora de eu estar fazendo aquilo ali. O que eu fiz em 82 era pra cara que tinha 23, 24 anos. Já é uma experiência. E não, aconteceu comigo com 19. Então eu me diverti pra cacete, Vampeta. Me diverti pra cacete. Mas me deslumbrei muito. E aí, não respeitava muito ninguém, sabe? Eu era debochado, sabe? Desafiador pela personalidade. E aí bati a cabeça na parede no final do ano. Na Europa também, Casão, quando você foi? Não, na Europa não. Aí é outra conduta. Na Europa eu fui com o meu filhinho, fez 1 ano em Portugal. Primeiro você foi pro Porto, né? Pro Porto. Aí depois que eu fui pra Itália, foi só família. Nasceu o meu filho em San Benedetto del Tronto, que é perto de Ascoli. Depois nasceu um outro filho em Turim. E eu fiquei os 7 anos lá, e eu e família. Saía com a família, levava meus filhos nos parques, brincava com eles na neve, enfim. Vivi minha vida ali familiar. Quando eu voltei pra cá, joguei no Flamengo, nada de droga, nada. Voltei pro Corinthians, vim pra São Paulo, também nada. E aí depois você começa a entrar no mesmo ritmo. Você encerra a sua carreira no Corinthians? Praticamente no Corinthians. Eu joguei em São Francisco do Conde. Ah, não, lembra que... eu joguei lá. Que tinha lá muito petróleo, né? Levou. Porra. Adílio foi pra lá também, né? Foi. O Adílio. O Baiaco. Baiaco era diretor lá. Diretor. E aí, quando eu parei de jogar, eu parei por causa do joelho, mas parei também que estava cansado. E aí, cara, beleza, porra, legal, vou pra cá, vou treinar no Ibirapuera, vou aqui, mas depois de um tempo começou a dar um vazio, né? Começou a se falar, porra, o que eu faço agora, né? O que eu vou fazer? E aí, a droga entrou nesse espaço, comecei a curtir mais, mas aí a droga foi entrando, aí perdi o controle. Eu comecei a perder o controle em 2001 mesmo. Aquele acidente de carro, Casão? Aí não, acidente de carro foi em 2007, mas eu perdi o controle em 2001, foi só aumentando o uso, comecei a dar mancada na Globo, tal, aí me deram licença, eu continuei na mesma pegada até sofrer um acidente e ser internado. Mas assim, eu não responsabilizo ninguém, porque assim... Naquele momento de... Não, quem usa droga é porque quer. Ninguém enfia droga em você. Cara, ó, eu vou te falar. Eu penso assim, eu não queria falar o que eu penso, porque eu sei que é um grande problema da vida dele. Eu ajudo muito causa social. Muito. Eu ajudo doença, eu ajudo criança carente. Eu tenho um pouco de repulsa de ajudar da droga. Porque eu acho que a pessoa ela entra na droga porque ela quer. Então, mas aí... Entrou, ela sabe que aquilo pode destruir a vida dela, ela vai e prova. Pra que ela prova? Então, sabe o que é o lance? Eu tenho um projeto de prevenção de uso de droga nas escolas. Sabe o que acontece? As pessoas não têm culpa. Porque elas não têm informação. Então, por exemplo, vai com 15 anos, você nunca usou droga. Então você sabe como que é a vida sem usar droga. Aí chega um cara e te oferece uma droga, te dá curiosidade porque você não sabe como é a sensação daquilo. Mas você já sabe que é ruim. Não, você tem informação para saber que aquilo destrói a vida de muita gente. Não. Você não tem informação que é dependência química, você não tem informação que é doença, você não tem informação nenhuma. A sociedade não sabe nada disso. Estou te falando. Eu faço palestras do Brasil todo, já fiz várias. As pessoas não sabem nada do que é dependência química, do que é essa doença. Depois que você fica doente, cara, aí já era. A pessoa, o que ela vai fazer? Quando você tem uma doença, o que você pode fazer? Você não pode fazer nada. Por exemplo, chegou a onda no final dos anos 80 do HIV. Ninguém sabia quem era o vírus, ninguém sabia nada. Foi chegando informação, o vírus acontece por causa... Tive várias informações furadas, né? Responsabilizaram homossexuais, que não tem nada a ver. A relação era o sangue, né? Mas mesmo assim, quando começou a acontecer, chegar essas informações, teve pessoas que continuaram tendo o mesmo estilo de vida exagerado, sabendo que podia correr o risco de ser contaminado. A culpa é da pessoa? Cara, não é da pessoa. Não, eu não acho. Que a pessoa provou. Não, mas não acho. Se é uma pessoa que tem uma vida destruída e quer mesmo se derrubar, aí sim eu acho que ela é vítima. Não, sabe por que você não... Agora você vê vários milionários aí cheirando cocaína e se entregando à droga. Sabe por que não é culpa? Porque assim, quando você não tem informação das coisas, cara, você não tem culpa, você não tem informação. O HIV... As informações começaram a acontecer muitos anos depois que já tinha morrido uma porrada de gente no Brasil e no mundo. As informações... Aí chegaram medicamentos para dar uma segurada, coquetéis e tal e tal. Mas ficou muitos anos essa doença rolando, esse vírus rolando, sem informação. E aí as informações eram muito confusas. E as pessoas
Pô, comigo não vai acontecer. Sempre tem isso. Comigo não vai acontecer, comigo não vai acontecer. Então você fala, pô, eu vou dar uma palestra. Pô, sou dependente químico, aconteceu isso com a minha vida, tá. Tem várias pessoas ali que falam assim, isso aí não vai acontecer comigo. Isso não acontece comigo não acontece. E você paga para ver. Mas quando você fica doente, eu não acho responsabilidade. Eu acho sim uma coisa. Não é justo responsabilizar as outras pessoas. Quem usa pela primeira vez, usa porque quer. Ninguém te segura e enfia a droga dentro de você. E te obriga. Você vai e usa, sabe? Sem saber se você pode virar dependente químico ou não. Porque nem todo mundo vira dependente químico. Tem muita gente por aí que usa droga, trabalha a semana toda, tem família, tem filho e a coisa não desenrola, não desanda. Dependente químico, a coisa desanda. Aí que eu acho que entra aquela história que eu estou falando de esclarecimento. Se o adolescente souber mesmo os riscos que ele corre, quando ele tiver a oferta, ele vai saber escolher. Ele pode escolher usar, mas ele vai escolher usar sabendo o que pode acontecer com ele e vai bancar. Mas eu tenho certeza que se tiver esclarecido, muitos não vão arriscar. Vão ficar aqui, não, eu conheço, eu vi aquele cara falar, eu vi não sei o quê, posso ser dependente químico, vou me ferrar. Não escolhe. Então, o que falta é esclarecimento. Tudo é esclarecimento, Thiago. Mesmo na época do HIV, faltava esclarecimento, sabe? Hepatite C matou uma porrada de gente por muitos anos, porque não era quando foi descoberta, teve diversas informações furadas e as pessoas continuaram se contaminando porque não tinha informação. Aí chega a informação. E as doenças são assim. Todas elas são desse jeito. Contagiosas, doenças que mexem com o sangue da pessoa, né, que deixa você ou dependente ou debilitado, as pessoas não têm esclarecimento, aí elas arriscam. Agora, se você tem um esclarecimento, você só vai arriscar se você... Pô, eu vou bancar porque eu quero saber o que é. Aí vai e arrisca. Agora, sem esclarecimento, você arrisca. Sem esclarecimento, você vai e transa sem camisinha. Sem esclarecimento, você vai lá experimentar a maconha, vai experimentar a cocaína. Sem esclarecimento, você vai fazer qualquer coisa. Porque você acredita que não vai acontecer com você. O ser humano é desse jeito. A gente banca a gente. A gente é corajoso. O ser humano é corajoso em relação ao divertimento. Você vê que tudo é relacionado ao divertimento, né? HIV, balada, transar sem camisinha e tal, droga, você usa, você cheira, você fuma, você vai pra balada, vai pro show, tudo é ligado ao divertimento. E a pessoa não quer abrir mão do divertimento e arrisca fazer a coisa porque ela não tem esclarecimento. Se tiver, vai pro divertimento sem fazer aquilo. Muitas vão fazer isso. Outras não, vão usar mesmo, e outras vão transar sem camisinha mesmo e tal. O que você está levantando o dedinho? Rola. É porque, assim, Casão, o papo aqui deve estar falando de política, falando de futebol, agora você... Falando de doenças, falando de futebol. Eu vou te fazer uma pergunta muito interessante. Um dos filhos do Casão já ficou comigo lá no Grêmio Osasco. Recuperando o joelho. O Simon, o goleiro. Você tem dois filhos? Três, né? Para fazer 3 filhos é porque amou muito, né, gente? 3, eu tenho 3, aí os 3 eu pago pensão. E eu estava vendo o programa do Cezinho Grossman, né, outro dia, aí o Di Ferreira, um cantor, e ele tem a namorada dele lá, que é uma modelo, eu esqueci o nome dela. Aí eu estava olhando e ele falou assim, casamento tândrico, relacionamento tândrico. Casão tá solteiro ou tá casado lá? Não, é só. Não, que... Não, vou falar. Isso eu não chegar, a parte do amor, a parte amorosa. Você tava com a Rita... Tá solteira não, agora, né? Com a Baby. Com a Baby, É tudo... a Rita ali. É tudo do rock. Aí eu meto o James Joplin, a gente vai ficar chutando aqui. Não, eu tava com a Baby. Gente Joplin lá. E aí, como é esse relacionamento? Como é o nome que se fala? Era sem sexo. Como é o nome? Era um relacionamento sem sexo. O Vampeta assim. Tem vários assim também. Não, que você saber como era mais ou menos isso. Pra eu também inteirar também dessa Não, parada. Porque ela tem a religião dela, ela entrou nessa religião há um bom tempo, ela curtiu a vida dela de adolescente, maluca, tal, lá, mas chegou um momento que ela teve uma experiência espiritual forte e ela virou evangélica, ela é pastora evangélica. E ela não faz sexo, a não ser casando. E eu topei namorar com ela, porque ela é uma pessoa muito inteligente, muito culta, eu gostava dela mesmo. E ela também gostava muito de mim, e a experiência foi bacana. Até chegar um momento que as agendas não combinavam, porque ela trabalha muito à noite, ela marca a reunião 1h30 da manhã. A mina é foda, ela dorme 3 horas por dia só. Ela é, sabe? E eu não, eu já tenho minhas regras, até por causa da minha dependência química, eu sou muito organizado, eu tenho uma rotina, eu durmo, sabe, no máximo, durante a semana, meia-noite eu estou dormindo, acordo de manhã, vou no Ibirapuera, aí vou fazer minhas coisas, eu tenho uma regra que eu tenho que seguir.
Na minha cabeça, uma coisa que eu me organizei. E estava ficando muito ruim para mim, porque justamente ela queria, o namorado tem que ficar mais tempo comigo, e eu não podia ficar. E aí começou a ter um desacordo, e nós achamos melhor ficar amigos, mesmo gostando. Para mim não teve problema nenhum. Eu quero dizer o seguinte, eu adoro sexo, tá? Mas não é a coisa principal para mim dentro de um relacionamento. A coisa principal dentro do relacionamento para mim são as ideias, a essência da pessoa, o comportamento da pessoa. Eu consigo me relacionar com pessoas sem sexo, mas consigo também me relacionar com pessoas sempre com sexo. Depende muito do tipo do relacionamento, que pinta no relacionamento. Tem relacionamento que você gosta e também é regado a tesão. E tem outros que você gosta e é regado a outras coisas, sabe? Então, assim, a minha vida hoje é o seguinte, eu vivo um relacionamento aberto. Eu não tenho mais um relacionamento fechado. Pode se chamar amizade colorida. Porque eu não quero mais... eu tenho um instinto de liberdade muito grande. Eu saí da Globo agora, estou me sentindo livre, faz muito tempo que eu me sinto livre em outras coisas. E eu preciso me sentir assim para viver bem, cara. Então, por exemplo, se eu assumo um relacionamento, a primeira mensagem, por que você não me ligou ontem? Onde você está? Eu já me sinto preso. Então, E ao mesmo tempo, a gente se parece. E ao mesmo tempo, eu corro o risco de fazer a mesma coisa. Porque se assume um compromisso, os ciúmes existe, o contato existe, a preocupação, saber onde a pessoa está. Então, não tendo esse relacionamento, a gente não se cobra, a gente só vive a parte boa do relacionamento. Chegar e jantar, ir num teatro, no cinema, ficar em casa, fazer sexo, sabe? Não tem aquele atrito. Não tem a cobrança. Não tem a cobrança, sabe? Então eu prefiro o relacionamento assim. Porque eu não quero ser um peso para outra pessoa e nem quero que a pessoa seja um peso para mim, sabe? Honestamente. E eu sempre que encontro uma pessoa, eu falo abertamente isso que eu estou falando para vocês. Porque quando eu sinto que a pessoa está se interessando e eu também, eu gosto de deixar claro, não assumo compromisso por causa disso. Explico, né? Não é assumo compromisso porque eu quero sair com todo mundo. Eu não saio com todo mundo. Eu não sou da noite. Eu não bebo, eu não faço nada. Então, eu não saio com todo mundo. Eu sou um cara que sou reservado nesse sentido, mas eu preciso me sentir livre para viver. Eu preciso me sentir livre para viver, sabe? Não pode me dar ordem, não pode me cobrar que eu não me sinto... me quebra, cara. E eu não quero fazer isso com ninguém também.